Senhoras e senhores, respeitável público, estamos de volta para apresentar mais uma edição do Canal Aberto. Esse programa que está sendo retomado, que existe desde o ano de 2015, conforme informações do nosso diretor Rodrigo Steffen. Então, é uma informação de credibilidade. Bom, e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, né? Que o Dia do Patrimônio Histórico Cultural, que em tese deveria ser comemorado todos os dias, mas oficialmente a data festiva é no próximo dia 17 de agosto. E para falar sobre isso e tratar com todos os detalhes do que se trata, essa data tão importante do patrimônio histórico cultural, a gente está recebendo aqui, eu vou começar daqui para lá, esses convidados. Primeiro que eu quero cumprimentar o David Chu, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado, PC, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que com essa bancada vai ser um lindo debate. É, né? Bem mais fácil comandar o programa com quem domina o assunto. Por exemplo, esse grande amigo que eu tenho, eu sou fã, principalmente do pai dele, né? Mas eu conheço esse camarada há muito tempo, Udo Sarlé. Meu caro Udo, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Obrigado. De volta aí ao programa, né? Espero poder colaborar aí com algumas informações interessantes. Que bom. Muito obrigado pela presença. Ao lado dele está... Eu até fiz uma brincadeira antes de entrarmos no ar. O cara, esse cidadão, é um patrimônio histórico, cultural. Eu falo do Jorge Luiz Stocker Júnior. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Vai ser muito importante a gente debater esse tema aqui em Novo Hamburgo, nessa oportunidade. É fundamental a gente falar mais sobre isso. Professor Cristiano Max, representante da Fevale, seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, PC. E fico muito feliz de estar com todo esse pessoal aqui para debater e falar sobre patrimônio hoje. E eu só posso saudar ela e começar. A primeira pergunta vai ser para ela, né? Ela estava ansiosa para falar, eu quero falar. Então, Sinara Vila, seja bem-vinda. Obrigada, PC. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com amigos para falar de um tema que eu acho tão importante. E ela que é uma entusiasta desse tema, quando ela vem aqui no Estação Hamburgo, eu fico impressionado com o entusiasmo dela, né? Ela tem um cara chamado... ele tem um personagem chamado é o Sinovaldo, que é o chargista, né? Mário Jungs, e que ele tem um cachorrinho que se chama Pilha Fraca. E ela é ao contrário do Pilha Fraca, a pilha dela está sempre a mil. É o cachorrinho, é o coelhinho? É o coelhinho Pilha Fraca, o Vaval é o cachorrinho, e aí o coelhinho é o Pilha Fraca. Dona Sinara, vamos falar sobre patrimônio histórico, em primeiro lugar, em relação a essa data. Mas vamos já começar a esmiuçar isso. O que é patrimônio histórico, cultural? Com exemplos para a gente começar essa troca de ideias. Bom, o que é patrimônio cultural? É um conceito bastante moderno. O nome patrimônio cultural é a denominação mais atual do que se chamava patrimônio histórico, mas que agora é muito mais abrangente, né? O patrimônio cultural, ele abrange também o patrimônio turístico, o patrimônio que fala sobre, que reúne toda a cultura, todo o arcabouço cultural, histórico e paisagístico, turístico. É algo muito especial porque está dentro das competências do município a promoção do patrimônio cultural. Então, por isso me interessa o assunto, porque faz parte do meu trabalho e faz parte da identidade de cada cidade. Então, atuando dentro da cidade, eu vejo a importância de se entender o patrimônio cultural dentro das cidades, dentro dos municípios, dentro da região, para a economia, para o desenvolvimento, para o bem-estar. Por isso que eu acho tão importante falarmos sobre. Perfeito. David, Cristiano, Udo e Jorge, quero vocês bem à vontade para falar também sobre... citar exemplos do que faz parte do patrimônio histórico. Professor Max, o que a gente pode citar de exemplo para o telespectador, para o internauta? Eu acho que para compreender assim, né, como é que funciona, tem uma série de questões técnicas de tombamento, de equipamentos culturais, uma série, né, de questões, mas pensar em termos de patrimônio histórico é pensar em termos da história urbana, a história da cidade e adicionando essa camada de cultura. Então todo o registro da chegada das pessoas, de onde, dos processos, das dinâmicas dela na construção da cidade, da identidade, da representação das pessoas, da luta do povo, declara o patrimônio cultural nessa amplitude histórica dele. Então, Hamburgo Velho, onde nós temos lá as construções,
até mesmo assim, nós temos uma compreensão de patrimônio histórico-cultural de uma linha do tempo, mas questões que se fazem aí notórias nos últimos anos, elas acabam por virar patrimônio, né, mesmo não tendo uma historicidade de décadas e décadas, né, como são, por exemplo, nós podemos colocar aí eventos que são feitos na cidade, a própria FENAC, que, né, cria um conjunto de dinâmicas festivas que acabam por ser patrimônio da cidade. E aí, claro, depende aí o que a sociedade, a cidade, o município, o povo vai compreender e vai reforçar e desenvolver ao longo do tempo para poder perdurar como patrimônio, né? Perfeito. Jorge, eu quero citar um exemplo aqui, eu quero que me corrija, por gentileza. A gente trata agora do bicentenário da imigração alemã, certo? E tem uma cidade aqui da região que chama Rolante, que é a capital nacional da cuca. Cuca é um patrimônio histórico? Ela pode ser também um patrimônio cultural. Eu gosto de definir patrimônio cultural como a forma com que a comunidade lida com o seu passado, através de expressões culturais, que podem ser materiais ou imateriais. Então, acho que, historicamente, a gente tem essa vinculação da ideia de patrimônio com o que é físico, né? Com o monumento que é construído para lembrar alguma coisa, com a casa que ficou do passado e a partir de determinado momento se reconheceu como algo que representa o passado, mas também práticas do nosso dia a dia são patrimoniais, né? A cuca, por exemplo, no caso de Rolante, ela é um sistema inteiro de patrimônio, porque tanto a forma de fazer a cuca como a forma de fazer o forno da cuca, né? Tem uma série de outros conhecimentos que estão associados a isso. E a presença desses fornos de pão e de cuca na paisagem rural já é outra, né, outra patrimonialidade dessa expressão. Então, o patrimônio cultural ele é esse conjunto de expressões culturais que a comunidade tem e que foi transmitida, né, de geração em geração, que tem essa conotação de passado, né? A gente pode não utilizar mais tanto a expressão patrimônio histórico, porque a história ela nos lembra muito uma história oficial, né? Daquelas pessoas mais importantes, dos governantes, e a gente fala patrimônio cultural porque isso é um pouco mais amplo, porque inclui também questões cotidianas. O próprio chimarrão que a gente toma todo dia é uma prática patrimonial, né? E da mesma forma também continuam sendo patrimônio esses lugares, como o Cristiano colocou, né? Esses espaços urbanos também que ali se atribui algum valor simbólico, se atribui algum sentido, ou ele nos ajuda a lembrar de alguma coisa. Então, o patrimônio cada vez mais é algo que faz parte do nosso dia a dia. Todos vivem de alguma forma, em alguma medida, seu patrimônio cultural, né? Ele não é uma coisa distante da gente, mas sim algo que faz parte daquilo que a gente herdou e que a gente vai transmitir também para as próximas gerações. Uma pessoa que faz parte dessa história, essa família Sarlé, o pai do Udo e o Udo, faz parte, é um patrimônio de Novo Hamburgo. O teu pai é um patrimônio de Novo Hamburgo, Udo. E sabe uma feliz coincidência, o pai tivesse vivo, o aniversário dele seria exatamente dia 17 agora, Poxa, né? tem tudo a ver. Né? Tudo a ver, então. Mas enfim, né? Mas tem, eu também não poderia deixar de falar também das questões assim, a gente fala de patrimônio, vamos dizer, das expressões arquitetônicas, daquela casa antiga, daquela casa histórica, ou das formas das pessoas viverem, mas tem também, a gente tem que se dar conta que a questão do patrimônio natural, ele também está inserido dentro desse patrimônio cultural. Aí tu pensa, queria um exemplo, né? O próprio Parcão, ele tem como uma expressão de um patrimônio hoje preservado através de atos, como ele ser uma unidade de conservação, mas ele também tem seu papel dentro da história de Novo Hamburgo, né? Por ter sido uma das primeiras glebas, né, representa uma das primeiras glebas da colonização. Então, ele, como patrimônio natural, também é um patrimônio cultural da cidade. E passa a ser também, desde a apropriação da comunidade por aquele espaço, ele passa a fazer parte da cultura.
exatamente da cultura, né? Hoje o parcão, hoje não dá para mais considerar Novo Hamburgo sem um parcão. Perfeito. As pessoas vivenciam o parcão, então ele vai cada vez mais se inserindo dentro da cultura e no dia a dia das pessoas. Outra lembrança de Novo Hamburgo, que eu acho que é um local, aí estou falando de espaço físico, que para mim é fundamental, ele faz parte da história, ele é patrimônio social, cultural, são as bancas de Novo Hamburgo. Que para mim é o local mais democrático da cidade de Novo Hamburgo e da região. Todo mundo se encontra nas bancas, não importa a classe social. Mas eu quero fazer essa colocação para o David, eu sei que tu já tem preparado uma manifestação sobre a tua opinião do patrimônio cultural, mas uma coisa, David, que me incomoda, eu sou descendente de italiano, o Chu é descendente de alemão. E a gente fala de imigração alemã e imigração italiana, mas me incomoda muito quando a gente esquece de outras raças que fizeram parte dessa história, David, e não são tão enaltecidas assim. Perfeito. Na verdade, não vim com nada tão preparado. Vim com uma frase da Sinara que ela salvou faz poucos dias e me mandou. Não sei nem quando que eu fiz aquela frase. Que é a questão da experiência voltada a uma política pública, né? E quando a gente começa a falar de patrimônio cultural, paisagístico e material, e tendo a fala dessa bancada aqui tão rica, né, me remete a várias coisas, né, a começar pela história da cidade, o que é esse patrimônio, o que são esses saberes que a comunidade, essas práticas que a comunidade valoriza e praticou e nos trouxeram até aqui, né. E daí tu bem colocaste aqui na pergunta para o Udo, né, na fala com ele, a questão da educação, que eu acho que é uma das primeiras bases que a gente tem no nosso município, porque ela vem junto da imigração, o trabalho, a resiliência, a pluralidade, né? Então, não é porque a gente vai comemorar 200 anos da imigração alemã, ou 150 anos da imigração italiana, um ano depois, né, que a gente não vai deixar de interagir e entender o papel de toda uma comunidade, toda uma sociedade, como ela se criou. Então, hoje, quando a gente fala de identidade para a cidade, a gente tem que começar a exercitar cada vez mais a pluralidade, uma sociedade mais limpa, ambiental, uma indústria 4.0, a inovação, a resiliência tá intrínseca na nossa história, né? Desde a dificuldade do primeiro imigrante até a dificuldade do calçado mais recente. Hoje, uma economia totalmente nova, 70% baseado em serviços na cidade, né? E como que a gente chegou até aqui? O que a gente construiu até aqui? Basicamente isso, né? A interação, a pluralidade, a educação, o convívio, a capacidade de fazer juntos, né? E isso é uma coisa que a gente vai sempre acabar exaltando e vira um patrimônio da cidade, uma identidade, seja do ponto de vista cultural, turístico, enfim. E sabe que eu acho que... O David disse que não veio preparado, né? Imagina se Imagina viesse. se viesse. Senado. A tua pergunta, acho que eu responderia com outras perguntas. O que é patrimônio cultural é quais são os saberes, os falares e as singularidades do local. O que se diferencia? A pluralidade, o empreendedorismo, as práticas sociais. Então, é inclusivo, na verdade, o patrimônio cultural é o oposto do que tu disseste. Ele é inclusivo, ele considera todos. Quando eu falo com o Udo, eu não estou excluindo o David. Quando eu converso com o Jorge, eu não estou excluindo o Cris. Eu estou atribuindo um assunto. O Jorge, eu converso mais com o Jorge sobre patrimônio cultural e sobre ideias novas sobre o patrimônio cultural. Com o Udo, eu converso sobre políticas públicas, como é que é aplicado dentro da administração. E não tem exclusão quando eu falo com um ou falo com o outro. Perfeito. É uma questão de construção. Então, o patrimônio cultural, ele não exclui. Ele, ao contrário, ele inclui todos. Porque ele pergunta para você quais são os seus saberes, as suas práticas, as suas singularidades. É isso. Então, não é exclusivo, é inclusivo. O patrimônio cultural, ele inclui a forma de todos. Fazer, criar, construir. É isso que o patrimônio cultural demonstra, a forma de cada um. Faz pertencente, né? Faz pertencente, perfeito. Sobre a questão da diversidade da tua pergunta, né? A diversidade étnica, eu acho que o patrimônio cultural tem muito a nos dizer sobre isso também. Normalmente, quando a gente pensa, vamos valorizar o patrimônio da imigração alemã, a gente imagina
que de alguma forma estaria excluindo, né, outras etnias, outros Perfeito. pontos de vista. Perfeito. Mas o patrimônio cultural ele nos ajuda a perceber como a diversidade cultural brasileira funciona. Porque se a gente for ver aquela arquitetura alemã no Rio Grande do Sul, ela não é uma arquitetura alemã, ela é uma arquitetura teuto-brasileira. A gente vai perceber lá elementos da cultura construtiva luso-brasileira, a gente vai perceber elementos até da cultura construtiva africana, em alguns casos. Perfeito. E o mesmo caso da culinária, tu perguntaste da cuca. A cuca das colônias alemãs do Rio Grande do Sul não é a cuca da Alemanha. Ela foi adaptada, é uma receita feita aqui, com produtos locais, né? Da mesma forma, os alemães aprenderam com os indígenas a questão do beneficiamento da mandioca, do aipim, né? Então, os beijus que se faziam na colônia não são uma comida alemã, mas é típica das colônias alemãs. Da mesma forma, todo esse patrimônio cultural, né, ele nos ajuda a entender como essa cultura que vem de uma etnia, elas, em relação às outras que já estavam aqui antes, né, e as que chegaram depois, como ela vai se construindo e constrói uma coisa única, uma coisa nova. Então, essas expressões culturais, por exemplo, que a gente encontra aqui em Novo Hamburgo, são únicas de Novo Hamburgo, porque só aqui alguns encontros aconteceram, se sobrepuseram. Então, acho que aí está a riqueza e a própria necessidade da gente preservar esse patrimônio, porque ele não é copiável, ele não se repete, né? Ele reflete um encontro que aconteceu, uma dinâmica que aconteceu e se cristalizou em alguns bens materiais, ou ela é passada e adaptada de geração em geração de forma imaterial, mas revela a riqueza desses encontros que aconteceram, né? Às vezes pacíficos, às vezes conflituosos, mas são encontros que aconteceram e que produziram expressões culturais muito relevantes, né? Que a gente entende essa complexidade quando encara esse patrimônio. Max, está muito pensativo, Max. Estou pensativo porque eu ficava escutando o que todo mundo está colocando sobre patrimônio e realmente, se a gente for pensar de uma perspectiva positiva, assim, né? Inclui tudo, é diverso, as coisas acontecem, mas acho que as palavras que o Jorge coloca agora de conflitos me remeteram a pensar sobre o reconhecimento dessas coisas, né? Porque nós temos alguns problemas no patrimônio, que são a questão de preservação, arquivamento, né? E toda a questão também de difusão, né? Então, quando a gente toma por escolhas comemorar isso ou aquilo, mesmo que a gente acredite que seja uma inclusão, né, do comemorativo do desenvolvimento social daquelas etnias, de tudo junto, a gente coloca à luz algumas coisas e não outras. E aí, como eu comentava até em off nas nossas conversas, tem um papel aí que eu acho que vem da sociedade, junto com a base da educação, que a gente disse ali o David no início, com o governo, que é esse debate do que é reconhecido. E reconhecido, quando eu falo, não é um reconhecido popular, porque a gente vai ter níveis de reconhecimento. Então eu reconheço popularmente que essas coisas são hábitos aqui, ou é hábito de Novo Hamburgo, ou é hábito de Rolante, ou é hábito de Porto Alegre, mas existem os reconhecimentos, né, em termos legais, federais, nacionais, municipais, estaduais, sejam aí para estruturas tangíveis ou intangíveis. Existem outros tipos de reconhecimentos com selos específicos para determinadas áreas, como o caso da cuca. Eu sei que no vinho tem o selo, na cervejaria estão inventando. Então, esses reconhecimentos de patrimônios culturais, né, de localidades já localizados, e esses reconhecimentos. Então, eu acho que é muito legal quando a gente pensa que tudo se inclui, tudo está ali, a expressão cultural é a questão, mas um olhar mais cuidadoso vai nos ver os reconhecimentos oficiais, o que acontece, qual é o calendário, quem toma frente, quem fica mais... Eu não diria a palavra excluído, fica muito forte, mas realmente quando não se bota a luz naquele, ele se sente fora do circuito, né? Perfeito. Então era essa reflexão que eu estava fazendo, assim, nesse momento. O que a gente traz à baila como oficial, o que está registrado, o que é reconhecido e o que é do nosso popular patrimônio aqui, né? Alguém quer fazer uma E observação esse mais? popular, eu acho interessante o popular, porque o popular, ele vem justamente do povo, né? No direito, a gente tem muito isso de ir no cerne da palavra. Por exemplo, patrimônio. Ele vem de pater, porque no passado, em Roma, pater era o pai. E ele, quem deixa o legado, quem deixa é o pai, né? O pai dá o nome, o pai dá o local, a origem, né?
não sei quem falou, o Jorge, que muitas pessoas que chegavam aqui chegavam com o nome alemão, dizendo de onde eram. Então, sempre a origem, né? Tanto quando eu vim trabalhar aqui, em 2006, me perguntavam assim, de que família? Eu não entendia, porque em Porto Alegre ninguém me perguntava de que família. Eu passei pela mesma coisa, né? Passei igualzinho, a chamada, eu tive que ler a chamada na Fevale. Filho de esse aqui é filho quem? de fulano, cara, eu não conheço nada, eu sou estrangeiro em Novo Hamburgo. Você não conhece, né? Mas Sinara, só para ter uma ideia sobre... Muito legal esse gancho que a Sinara pegou, porque eu sou do interior, cidade pequena. Lá eles não me perguntam o meu sobrenome, é diferente. Paulo, o filho de tal. O filho de quem? É o filho de tal. O patrimônio é esse. O Paulo, filho de tal, o Udo, filho do Udo. É referência, né? A referência. A referência e o pertencimento. Então, de novo, palavras que se aliam a patrimônio para entender. Pertencimento, referência. E é isso que hoje se destaca, né? E por que a Unesco começou a trabalhar patrimônio cultural? Justamente no pós-guerra, para que não houvesse aquela massificação, a Unesco então começou a trabalhar a diversidade e as características próprias de cada localidade. Então o patrimônio cultural veio daí, veio de uma necessidade de que no pós-guerra as pessoas se voltassem para casa. E é mais ou menos o que a gente está acontecendo agora nesse momento pós-pandemia, né? As pessoas querem voltar para a origem, voltar para o antes, ou se voltar para o que é essencial, né? E o que é essencial? É a identidade. E a identidade me chamou a atenção até ontem, não foi essa semana, não foi? Foi essa, eu não me lembro que dia dessa semana, teve o jogo da Libertadores entre o Olímpia e o Flamengo, e depois de muito tempo, mesmo com limitação, o torcedor voltou para o estádio. E teve uma tomada que eles fecharam num torcedor chorando quando o time entrou em campo. Aquela coisa de voltar a relação com o time, com a paixão, depois de tanto tempo ausente, como citado pela Sinara, pós-pandemia, ou ainda dentro da pandemia, com menos gravidade. Eu achei legal porque, por exemplo, o Clube Olímpia, nesse caso que eu estou dizendo, é um patrimônio dentro do país. E o torcedor reverenciando aquele momento de chorar, da emoção, do reencontro entre o apaixonado e a paixão. Acho que isso é fundamental dentro desse processo que nós estamos falando aqui. Alguém quer mais fazer algum comentário em relação ao que a Sinara falou? Porque senão eu tenho uma pergunta, bem objetivamente, como jornalista, aos cidadãos. A gente falou do gestor público, dos governos federal, estadual e municipal. Como eles tratam o patrimônio, na opinião de vocês? O Davis quer falar. Vou começar por essa para aproveitar o gancho do Max, né, que é a difusão. A difusão é a palavra-chave para a inovação. Né? Algo só é inovador ser difundido. Né? Então, na prática, porque um produto, um iPhone, um aplicativo, etc., para ele ser considerado uma inovação, ele tem que estar ao acesso de todos. Né? Então, essa cultura, essa questão do patrimônio, eu também preciso alinhar ela com a difusão. A gente só vai tornar ela algo que realmente todos reconhecem se difundido. Algumas iniciativas, algumas camadas sociais, né, outras, algumas práticas, vão fazer isso com maior velocidade ou menor. A gente não pode perder pelo caminho aquilo que não está conseguindo avançar na mesma velocidade, mas sim criar políticas públicas, então, para fomentar. Perfeito. Né? Então, acho que esse é o ponto. Quando eu falei lá no início que meu único gancho era as experiências como uma política pública dentro do turismo, é porque justamente esse pós-pandemia, ou esse pandemia menos grave, ele nos trouxe tantos olhares para dentro, né, de valorizar a economia local, de valorizar a paisagem, de valorizar, de avançar questões tecnológicas, ou seja, difundi-las, já estavam aqui à nossa disposição. Né? E essa experiência me parece que também se tornou algo intrínseco assim, que a gente tem que estabelecer. A gente precisa proporcionar mais experiência para se fazer pertencente, para se sentir parte de algo. No turismo, ela praticamente virou uma necessidade de política pública. Perfeito. Até hoje eu vi uma matéria essa semana no jornal NH que fala sobre isso, do turismo. Se não permite mais, por causa da pandemia,
o visitante de longe, por causa desses problemas que estamos enfrentando. Agora a aposta é do turismo próximo. Talvez até não seja o fato de não permitir, mas muitas famílias não vão querer se expor a esse ponto. Com esse deslocamento. A esse deslocamento. E é uma oportunidade única que, veja bem, se não tivesse pandemia, talvez não estivesse acontecendo. Perfeito. De valorizar tantos outros destinos dentro do nosso estado, dentro do nosso país, né? Nós que tanto viajamos para fora, passamos a ter um olhar muito mais, pô, eu nunca fui ali. E esses dias eu escutei algo, eu nunca fui ali porque ali é muito próximo, eu posso ir a qualquer hora, mas eu nunca fui. Pois é. Talvez aquele que sabe tudo de Paris ainda não foi a Piratini. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Para conhecer a nossa Jaguarão, Rio Grande, cidade mais antiga. História. Às vezes um próprio rafting aqui perto, uma cachoeira, um café colonial. Está muito perto, eu posso ir a qualquer momento, mas eu nunca fui. Udo, qual é a tua opinião? Você é um cidadão que conhece muito bem a nossa história, principalmente em Novo Hamburgo. Essa relação gestor público, governo com o patrimônio, eles sempre se deram bem, tiveram divergências ou o namoro sempre teve aquela harmonia, muitos beijos e abraços? O importante é dizer assim, existe uma relação assim do gestor público, do poder público em relação à questão de patrimônio, né? Isso sob um aspecto legal ou sob um aspecto de promover uma política pública sobre esse aspecto, né? Mas o mais importante, eu estava aqui também, nós falamos tanto e tu tinha provocado lá no início da entrevista, me dá exemplos de patrimônio público. E talvez tu quisesse que a gente dissesse, a casa tal é um exemplo de patrimônio público. Mas nós não falamos até agora na entrevista de patrimônio material. E nós falamos de saberes, de vivências, né, do modo do povo fazer. Né? Então, onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? Na verdade, é o seguinte, a questão de patrimônio, ela depende muito, muito, muito do comprometimento de uma comunidade em reconhecer os seus valores. Perfeito. Né? Seja um valor material, né? seja um valor imaterial, seja um conhecimento. E isso é muito importante. Né? Então, não depende somente do poder público. O poder público ele pode promover o registro, ele pode promover o tombamento, ele pode promover uma série de acautelamentos. Mas se efetivamente uma comunidade não está interessada em manter aquele conhecimento, em manter aquela arquitetura, em manter aquele espaço, em manter aquele documento, de nada adianta, por exemplo, nós termos um arquivo municipal se ninguém o visita e ninguém o manipula. Verdade. Né? O conhecimento acaba lá estocado, né? É interesse da comunidade não, nós temos que guardar aquela fotografia porque ela é importante. Bom, mas se ninguém vai lá olhar a fotografia, que importância ela tem? Né? Então, na verdade, essa questão assim depende muito mais do povo, depende muito mais da comunidade efetivamente começar a se reconhecer isso. Acho que a Sinara falou uma coisa muito importante, né? Esse pós-pandemia ou pandemia, talvez que a gente está vivendo agora, nesse momento, essa necessidade das pessoas de voltar às suas origens, de fazer um turismo mais próximo, né? Ou de fazer uma visitação mais próxima e ter um olhar sobre a cidade. Eu não consigo me lembrar, nesses 35 anos como servidor público, do momento em que tenha se voltado a falar sobre as questões de patrimônio como hoje, na cidade. A gente vê muito mais pessoas falando sobre a questão de patrimônio hoje, né, do que se tinha há uns tempos atrás. Né? Então, é a comunidade que faz a questão, é a comunidade que reconhece o que é importante. Basta aí o poder público ter esse reconhecimento dessa necessidade da comunidade. O Jorge Luiz Stocker Júnior tem essa percepção como cidadão, se a comunidade está reconhecendo cada vez mais, quer seja físico ou não, o patrimônio da sua cidade ou da sua região? Então, acho que a gente vive, não só em Novo Hamburgo, no mundo inteiro, um momento de transformação. O patrimônio cultural, lá com aquela ideia ainda de patrimônio monumental, patrimônio histórico, ele surgiu como uma política de Estado. Então, a tua pergunta, né, como os gestores estão lidando, ela tem muita pertinência por isso. Ele surgiu
como uma política de Estado, mas ainda com aquela ideia de um Estado centralizador, que criava uma história oficial, que dizia quem eram os vencedores, os perdedores, quem devia ser lembrado, quem não devia. Isso começou, por incrível que pareça, na Revolução Francesa e foi se transformando ao longo do tempo em diferentes estados nacionais. Aqui no Brasil, na década de 30, começou esse processo, já faz bastante tempo, né? Mas a ideia de patrimônio, nas últimas décadas, ela se transforma bastante. Ela para de focar tanto no objeto, na política, ela foca mais na comunidade, em identidades muitas vezes mais fragmentárias, em grupos menores, identidades locais. Então, por isso, hoje a gente pode falar de patrimônio de Novo Hamburgo, por exemplo, que seria um absurdo algumas décadas atrás. Ou o patrimônio era nacional ou não era. Hoje a gente pode entender que uma comunidade pode ter seu patrimônio. E acho que também amarrando essa pergunta com o que a gente vinha discutindo, o patrimônio, sim, para se oficializar, ele precisa de algum consenso. E esse consenso não é natural, né? A gente fala das expressões culturais que são patrimonializáveis, mas elas têm um processo para se tornar patrimônio, e isso depende, de certa forma, em alguma medida, da simpatia, no mínimo, do poder público, né? Para que se tenha, de fato, uma política aliada com aquela vontade da comunidade. Eu acho que, nesse sentido, Novo Hamburgo é uma referência nacional. Isso eu posso falar até porque foi parte da minha dissertação de mestrado, essa pesquisa, né? Porque, como acontece, a sociedade ela tem essas referências culturais, mas não necessariamente elas vão ser oficializadas como patrimônio. Acontece um processo, uma dinâmica social em que alguns agentes precisam, né, evidenciar aquele lugar, ou aquela prática, ou aquela arquitetura como importante. Aqui em Novo Hamburgo a gente tem casos muito simbólicos disso. A construção de Hamburgo Velho como patrimônio é referência em nível nacional. Hamburgo Velho era só mais um bairro com casas antigas e por conta de uma mobilização e de um grupo mobilizado e da presença desse grupo na mídia, inclusive na mídia nacional, e de debates comunitários e tudo acontecendo, polêmicas que sempre acontecem, Claro. esse lugar hoje se firmou, aquilo ali é um patrimônio nacional. Tem muito o que se fazer ali, mas tem um reconhecimento hoje que não existia antes desse processo começar. Da mesma forma, o Udo lembrou o Parcão. O Parcão não nasceu Parcão, né? Existiu um movimento que reconheceu isso ali como um Parcão. Perfeito. E lutou por anos para que isso ali fosse o Parcão. E levou as pessoas lá, e crianças, e trilhas. Então, é um processo de construção. E isso aconteceu aqui em Novo Hamburgo muitas vezes, e tem acontecido, e acho que é um pouco a nossa missão no momento presente também, né? Perfeito. Identificar quais dessas referências culturais são potentes para a gente trazer elas, né? E reafirmar elas como patrimônio cultural. A gente vive um momento importante agora, que acredito que a gente possa trazer novas referências, né, que podem levar Novo Hamburgo e projetar Novo Hamburgo para o futuro também. Aliás, só para fazer um comentário, eu vi há algum tempo, acho que foi o ano passado, uma foto feita por um drone do Parcão. Cara, eu me apaixonei, é espetacular o lugar, é maravilhoso, é no coração da cidade, é uma coisa linda o Parcão, é lindo. Quando eu vi aquela foto do drone assim, eu fiquei, que coisa mais linda que a gente tem em Novo Hamburgo. Só que tem uma coisa interessante, né, PC? O David falou uma coisa, e quando ele falou, eu me lembrei disso. Pelo fato de ser perto, as pessoas não vão e não conhecem. Perfeito. Né? Perfeito. Você, nós temos no Parcão, eu nunca fui no Parcão, mas eu posso ir a qualquer momento. Perfeito. Mas as pessoas, né? Quantas pessoas, depois que foi feito aquelas instalações, Parcão, em que ele ficou, vamos dizer assim, para a visitação mais aprensível e respeitando o ambiente natural, as pessoas começaram a dizer, eu nunca tinha vindo no Parcão. Eu nunca tinha vindo no Parcão. Né? E isso é exatamente assim. Quantas pessoas foram a Hamburgo Velho, quantas pessoas foram a pé em Hamburgo Velho, caminhar na calçada, como fizemos com o Ângelo, né? E o Jorge estava junto também. Né? A gente caminhar um pouquinho em Hamburgo Velho e começar a observar os detalhes, né? De um patrimônio nacional, como o Jorge disse. É um patrimônio nacional. Perfeito. A nossa comunidade reconhece como patrimônio nacional, vamos dizer assim, sabe da importância disso, de ser um patrimônio nacional, tá? E de como é que enxerga isso. Perfeito. Tá? Udo, eu até agora me lembrei de um caso que aconteceu recentemente. Eu conheci uma carioca que estava visitando Novo Hamburgo, uma amiga em Novo Hamburgo, e nas férias agora de verão, né? Estava há cerca de 2 semanas aqui.
A amiga dela levou ela para Rolante, levou ela para Nova Petrópolis, levou ela para Gramado e não levou ela para o Parcão. E ela viu na imagem de satélite, nossa, vocês têm um Central Park aqui em Novo Hamburgo. E a amiga dela disse para ela, mas o que tu quer nesse lugar? Isso ali eu não frequento, isso ali é um lugar perigoso. Pois levamos essa senhora carioca lá, ela se encantou, né? Todo mundo dando bom dia, o parque bem cuidado, ela pôde fazer trilhas dentro da cidade, né? Ela ficou assim encantada. Perfeito. E aquilo me marcou muito porque é o olhar da pessoa de fora valorizando aquilo que está no pátio da pessoa que mora aqui, muitas vezes ela não enxerga, né? Essa potência toda que ela tem ao seu alcance, né? Eu ia fazer esse comentário, ainda bem que o Jorge fez, e aí, porque alguém ia dizer, mas eu pensei exagerado. Quando eu vi aquela foto do drone, eu disse a mesma coisa, nós temos o Central Park, aqui em Novo Hamburgo, não na extensão, mas na beleza, é uma coisa maravilhosa. Antes do Max e a Sinara falarem, porque eu quero ainda o Max falar também sobre essa relação da comunidade com o patrimônio, o gestor público, eu vou chamar o intervalo, o primeiro bloco, e nós já voltamos com essas feras aqui para falar sobre patrimônio histórico-cultural. Já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. De volta com esse programa especial, Canal Aberto, recuperado esse programa, retomado, que foi criado esse programa por Rodrigo Steffen em 2015. E nós estamos tratando sobre o patrimônio histórico-cultural, a comemoração da data é agora terça-feira, dia 17. Estão aqui para falar sobre isso David Chu, Cristiano Max, Sinara Vila, Udi Sarlé e Jorge Luiz Stocker Júnior. A minha pergunta é para o Cristiano Max, professor Cristiano. A gente está falando do patrimônio, a gente um pouco falando do turismo. E vamos falar dessa relação turismo, patrimônio histórico, turismo, atrair pessoas e objetivamente, sem rodeio nenhum, é ganhar grana. É trazer turista para ganhar grana. O que tu tem a dizer sobre isso? Então, no outro bloco, no final dos comentários, acho que do David, do Udi e do Jorge, vinha uma colocação dessa questão da movimentação interna, né, com relação ao turismo, com relação à gastronomia, com relação a ocupar o espaço e esse patrimônio, né, e como a gente valoriza às vezes o externo e não o interno. Mas se deu um exemplo ali do próprio Parcão, e eu estou falando como forasteiro, né, eu e a Sinara já nos declaramos aqui, estou aqui em Novo Hamburgo morando há 15 anos, trabalho na Fevar há quase 20 anos, mas né, senti essa vinda para cá e essa aclimatação à cultura, ao patrimônio, às questões aqui. O próprio Parcão, então, ele passa por uma revitalização, de uma instalação de equipamentos culturais, e ele ganha uma nova cara. Eu frequento, eu vou e compreendo, vejo as pessoas que nem conhecem, que são daqui, né? Eu não sou daqui, fui lá e vi. Mas a gente estava falando de Hamburgo Velho, por exemplo, ali, desses passeios. Eu passeio, não é uma questão de hábito, de gostar, porque sou da comunicação, sou da indústria criativa, gosto daquele espaço, quero imaginar eles de outra maneira, sei o valor dos museus e das questões que estão ali atribuídas, mas diferente do Parcão para mim, nessa opinião, e aí levando para o que tu está perguntando sobre, vamos dizer assim, negócios, né? Sobre modelos.
Hamburgo Velho não me aparenta uma questão que o Parcão ritualizou. É um café, um ponto, uma questão assim de falta alguns atrativos para a modelagem de negócios que façam com que as pessoas reconheçam e vão, de certa maneira, viver todo aquele momento sempre ali. Quando há uma festividade, eu acho que eu conheci o David numa dessas questões de movimento, me lembro, né, do de Hamburgo Velho, quando há lá uma Hambúrguer Bag Fest, quando há alguma coisa, sim, aí tu tem um movimento em massa que faz isso. Até acho que antes da pandemia começou a se construir em Novo Hamburgo uma cena de movimentos e festividades que estava ganhando força. Ali naquela praça ali ao lado do campus da Fevalha ali, né, em Hamburgo Velho, o próprio Sarau da Cruzeiro, que eu frequento bastante, tem um outro, assim, começou essas questões. Então, acho que tem muito a ver com a complexidade do que a gente está falando, do reconhecimento das pessoas, mas também de um preparo do espaço para atrair, porque toda essa questão a gente discute muito, né, a questão do turismo é atração, né, é atração de pessoas. Né? No caso, quando a gente está falando talvez de patrimônio cultural e de patrimônio histórico, cultural, ou de abraçar e de reconhecer pelas comunidades, que acho que foram muito legais as falas aqui, a gente não está falando só de uma atração turística, de ir visitar, é parte, acho que é parte do modelo de negócio, mas a gente está falando de uma atração e retenção, que é esse engajamento, esse pertencimento, quer dizer, eu tenho pelo Parcão, eu tenho por Hamburgo Velho, eu tenho por algumas festividades, algumas situações, eu gosto, eu quero ir, e o que me faz ir lá? Preparar um modelo de negócios para que as pessoas aproveitem, usufruam, façam uma fruição de cultura, que às vezes ir por ir não vai funcionar, nós temos só um patrimônio, né? Na minha opinião, sim. Sinara, Jorge, Udo. Eu complementaria a fala dele. Eu acho que quando a gente relaciona patrimônio e turismo, a gente precisa ter em conta que é um pouco também do que a comunidade compartilha com quem vem de fora, né? Porque a comunidade local precisa viver também. Então, claro, existem modelos de turismo onde tu vai criar um equipamento e vai explorar turisticamente. Não é o caso do patrimônio, né? O patrimônio ele é da comunidade e é compartilhado com quem vem de fora, com o visitante. E acho que a fala do Cristiano é muito precisa nesse sentido, porque existe de fato, e eu acho que a pandemia teve um papel importante nisso, existe de fato um processo de esvaziamento do centro histórico. A gente tem muitos imóveis vazios no centro histórico de Hamburgo Velho hoje, e para que a gente tenha uma sensação de pertencimento, um fluxo de pessoas, a gente precisa conseguir viver o lugar, viver o espaço. E realmente, também por conta da pandemia, tem muito pouca coisa para se ver em Hamburgo Velho. Porque, para mim, que sou arquiteto, que pesquiso, cada rua de Hamburgo Velho é um livro aberto, onde eu vou entender tudo o que está acontecendo ali, aqueles detalhes arquitetônicos, a que época aquilo ali remonta, né? Tem muitas informações ali, mas elas não falam sozinhas. Perfeito. Né? Essa narração, essa narrativa, ela precisa ser feita por alguém. O visitante ou o cidadão precisa, de alguma forma, interagir com essas informações, essas narrativas, esses valores, e tem pouco espaço para isso. Felizmente, agora os museus reabriram, né? Eles ficaram um bom tempo fechados por conta da pandemia também, então já é um lugar para ser recebido, mas acho que demanda, sim, uma apropriação daquele centro histórico ali, de preferência que isso aconteça com um projeto que esteja articulado com o turismo, né? Que um projeto que Hamburgo Velho fale. Eu acho que a gente tem, paralelamente, um exemplo de como esse processo pode funcionar, com alguns ajustes, com o que aconteceu quase que de forma gradual, assim, foi acontecendo com o Corredor Cultural de Hamburgo Velho mesmo. Porque o Corredor Cultural ele não existia há cerca de 10 anos atrás, embora ele estivesse no plano diretor desde 2001. Existia lá aquele trajeto, Corredor Cultural. E ninguém nem sabia que isso ali era Corredor Cultural. Com o tempo, isso ali ficou tão forte, os debates acontecendo, publicações na mídia, esse dia a dia, e os empreendedores adotaram aquele lugar também. E hoje, no Corredor Cultural, a gente tem a construção quase que de uma identidade ali. As pessoas vão para General Osório para visitar o café, para visitar o pub, para fazer aquela rua comunica alguma coisa para elas, né? E esse processo em Hamburgo Velho ainda não aconteceu. Teria explicações, tem outras explicações. Mas acho que vale esse cuidado que a gente precisa ter também, né? Assim, tudo isso esse investimento, isso que o Parcão comunica, Hamburgo Velho ainda não comunica para quem passa ali. Ainda tem muita gente que apenas circula por Hamburgo Velho, passa e são fachadas mudas, fachadas que ainda não estão conversando com essa população. Acho que elas precisam ter mais vida e mais
propiciarem mais encontros e maiores vivências ali dentro. Mas eu acho bacana o que tu fala e acho que assim, um dos pontos principais é criar essa circulação. Seja artificialmente, inicialmente, para se tornar orgânica depois, né, de alguma maneira. E eu queria só ressaltar um ponto que eu estou trabalhando muito com a Secretaria de Cultura aqui, né, em Novo Hamburgo. E eu acho que a ida da Secretaria de Cultura para a cabeça do corredor já é uma coisa extremamente importante. Né? Eles estarem ali... Claro, nós estamos num momento que é terrível, né, com a questão da pandemia, mas ir para ali já sinaliza alguma coisa muito interessante, né, uma série de possibilidades. Então, tu já tem o corredor cultural com alguns equipamentos, tu tem a cabeça ali, tu vai pensar em termos, vamos dizer assim, de negócios na atração turística, tu vai pensar na questão da camada gastronômica e colocar a cultura em cima. Então, acho que tem para os próximos anos, para a próxima década, uma coisa muito interessante nessa consolidação. Mas como eu estava dizendo antes, é essa questão, a gente, a comunidade, todos, né, estamos dizendo aqui, a comunidade reconhece, o governo age em cima, leva um tempo, mesmo que ele age em cima, a comunidade ao longo desse tempo, porque o tempo é longo, ela ainda reconhece, porque ele está agindo e vai demorar até acontecer uma década, 2 décadas, a gente sabe como é que funciona. E não é uma questão de governo ser devagar, não, é a sociedade se movimentando, é todo mundo junto se movimentando. E algumas coisas vão ficando para trás, então, né, é muito interessante esse processo ao longo do tempo, né? O Marcos coloca muito bem, né? Um processo orgânico que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Claro, em alguns momentos o governo consegue fazer uma interferência mais significativa num espaço de prazo menor. A gente pode aqui citar a Lomba Grande, né? Com toda a questão que foi trabalhada ali em infraestrutura, o Parcão, o centro de Novo Hamburgo, que as pessoas voltaram a circular. Né? Verdade. Né? Então, o orgulho, as bancas, como tu citaste, né? Em outros momentos, esse movimento ele já vinha acontecendo pela sociedade, bem lembrado aqui, Festeja Hamburgo Velho, Brick na Estação, Hamburgerberg e todos os outros movimentos, Movimente, Feira Pólen, Cruzeirinho. Então, essa efervescência cultural da cidade já vinha ressignificando espaços, e daí a General Osório é um exemplo que o Jorge traz desse resultado. Eu não tenho dúvida que Hamburgo Velho, como centro histórico, caminhava para o mesmo sentido, a pandemia atrapalhou um pouco, mas, ao mesmo tempo, também vem novamente a política pública, a Secretaria de Cultura, e refortalece essa ideia daquele sentido ali. Então, a comunidade perceber, o empreendedor também perceber, né, aquilo ali como uma oportunidade que tem valor. Então, não é à toa que, por exemplo, hoje General Osório é uma rua das 7 da manhã às 2 da manhã, da madrugada, porque ela consegue concentrar uma riqueza ali de banco, de educação, de saúde, de bem-estar, de entretenimento, né? E isso é naturalmente, na minha opinião, vai se estender cada vez mais em Hamburgo Velho, com volta dos eventos de rua, não sabemos ainda quando vai acontecer, com as políticas públicas da Secretaria de Cultura, com projetos de revitalização. A maioria das casas ali já está revitalizadas, né? Com algumas exceções pontuais e significativas. Né? A gente já tem um ambiente ali construído para ter empreendimentos. Então, acho que é um processo natural, orgânico e, como o Max bem colocou, tem o seu tempo e está relacionado também com esse pertencimento da comunidade. Sinara. E todos falaram em comunicação, né? Por isso que eu penso que o comunicar é a forma mais fácil de se aproximar, né? Quando há comunicação, eu e o Udo, a gente tem falado tanto sobre isso, porque a gente trabalha junto, e eu e o David também. E essa questão da comunicação é tão importante, e eu quero agradecer ao Rodrigo pela oportunidade de estar aqui comunicando o que está sendo feito, o assunto. Sem comunicação, daí a importância da Vale TV, sem comunicação, sem uma conversa, sem uma sensação de pertencimento, eu não vou conseguir construir nenhum negócio. Não há negócios quando não há comunicação. Isso é uma constatação. Então, nós precisamos comunicar o que está sendo feito. Eu aproveito para convidar todos a conhecer a Secretaria da Cultura, que fica em Hamburgo Velho, num prédio histórico, mas que não só histórico, mas que significa algo muito especial, né? Foi um centro de educação, foi um centro de acolhimento. Então, quando tu sabe a história, quando tu conversa, quando tu comunica, tu consegue entender melhor, e daí tu consegue se sentir e tu consegue caminhar
e aproveitar e ter as experiências. O Max fez um comentário, eu estava prestando atenção, e também o Jorge, no aspecto da comunicação, do local de visitação. Nós estamos falando de turismo. Acho que o Max disse assim, mas será que aquele local convida para ir lá? Em algum momento esse local diz, vem aqui, vem me conhecer, vem me visitar. E eu acho que o Jorge disse, eu não sei se em relação ao Parcão, de repente tu ter mais atrativo, tu chegar no Parcão, tu ter um café para tomar, tu ter um lugar para sentar, para conversar no fim da tarde, enfim. Esses ingredientes eu não sei se ainda carecem esses espaços nesses locais. Até o Max colocou isso, eu acho muito legal isso que ele disse. Tá, mas esse local está convidando as pessoas para irem lá? Vem me conhecer. É interessante. E aí isso é tudo a comunicação. E também um aspecto importante que é até onde vai o papel do turismo institucionalmente e aonde começa o empreendedor. Essa é boa questão. Né? E a relação de como tu cria políticas públicas para essa interação para os dois andarem juntos. Perfeito. Né? Então, a gente estava falando, e hoje de manhã a gente estava em reunião, antes de vir para cá, sobre os caminhos rurais do Vale Germânico, do projeto regional. Então, é um processo, hoje, com a questão dos 200 anos da imigração alemã, isso apoia muito um projeto regional de turismo. Regionalmente fica todo mundo mais forte, porque daí as festas não são só as de Novo Hamburgo, são as de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de Dois Irmãos. Os atrativos não são só os de São Leopoldo ou de Dois Irmãos, são de Novo Hamburgo, Sapiranga, Araricá. Então tu começa a ter um mix mais atrativo para o turista, porque ele é mais completo. Tu tem festa o ano inteiro, tu tem atrativos diversificados o ano inteiro, tu tem propriedades rurais, que era o caso de hoje de manhã, na região inteira, ricas e prósperas, as melhores, boas. Né? Então, essa relação ela começa a se estabelecer a partir de uma política regional que vai para uma política menor, que é a política municipal, e daí aqui agradeço a Sinara e todo o Conselho de Turismo, a Sinara é a nossa presidente do Conselho de Turismo, onde daí tu vai fortalecendo isso dentro do município, e a partir do momento que tu fortalece isso dentro do município, tu também fortalece os empreendimentos e o entendimento, a comunicação, a difusão sobre o que é turismo e como ele opera. Perfeito. E aí tu chega no ponto. Bom, daí agora em conjunto, eu costumo dizer, nosso índice de competitividade turística é altíssimo. A gente tem infraestrutura, a gente tem economia local, a gente tem capacidade empresarial. O que a gente precisa dar, e a gente teve melhorias significativas, eu citei agora há pouco em termos de infraestrutura, qual que é o próximo passo? É realmente ter essa consciência coletiva, consciência comunitária e empresarial. Daí a gente chegamos lá. Então, na minha opinião, falta muito pouco, a gente vem num caminho já sendo construído nos últimos tempos, caminho certo, sólido, orgânico, né, para ter resultados de curto, médio, longo prazo, mas solidificados. E esse é o detalhe final que tem que acontecer agora. Alguém quer fazer mais uma observação? Jorge? Eu ia acrescentar nessa questão e do debate que vinha também sobre comunicação e como isso ajuda, né, a expandir a vivência desse patrimônio para mais pessoas, para trazer também a importância de que a gente tenha um aprofundamento em como a gente conhece e reconhece os valores que a gente tem. Porque quanto mais a gente tiver para comunicar, quanto mais profundas essas relações forem, elas são muito mais atrativas, né? Então, nós temos muito a descobrir ainda, por exemplo. Eu moro dentro de Hamburgo Velho, né? Eu caminho quase todos os dias por ali, diariamente, sendo meu objeto de estudo desde 2009, diariamente eu encontro alguma coisa nova, algum detalhe que tinha me escapado. Então a gente tem ainda muita coisa a descobrir em Novo Hamburgo. Seja na sua extensa área rural, que o David tinha falado, né, Lomba Grande, seja na nossa área urbana aqui. Temos muitas relações, muitas coisas a construir. Eu tive uma experiência que foi bem significativa esse ano, que foi um projeto digital por conta da pandemia, que abordou os cemitérios históricos de Novo Hamburgo. E sabendo que cemitérios históricos, eles já causam algum tipo de repulsa, algum tipo de afastamento, porque as pessoas, enfim, é um lugar de dor, é um lugar de lembranças pesadas, né? E foi possível ali perceber a potência disso, primeiro, porque para conseguir comunicar algo eu precisei estudar coisas que eu ainda não sabia. E eu comecei a descobrir ali do lado, de onde eu moro praticamente, né, nos cemitérios de Hamburgo Velho, simbologias que estavam o tempo todo ali, que eu passava e não entendia o que elas estavam me comunicando.
E a partir do momento que eu entendi, isso ali é uma folha de carvalho, isso ali significa germanidade, isso ali é uma palma, isso ali significa a vitória sobre a morte. E quando junta as duas, e a coroa, enfim, uma série de significados que estavam ali o tempo todo, mas eu não conhecia aquela língua. É como se aquilo ali estivesse falando uma língua e eu não conhecesse aquela língua. Enfim, fiz todo esse estudo, essa imersão mesmo, se chamou imersão digital. Mas quando eu fui passar para as pessoas, eu pensei, não vai atingir tanta gente quanto os outros projetos, porque é cemitérios, vai ser difícil. Teve mais de 740 pessoas do Brasil inteiro que participaram e aprenderam sobre arte cemiterial com Novo Hamburgo, porque foi todo gravado em Novo Hamburgo. E outra parte muito bonita disso, e que faz parte desses processos turísticos também. As pessoas foram visitar os seus cemitérios tendo uma cartilha com as fotos de Novo Hamburgo para encontrar os mesmos símbolos na sua região. Então, olha a conexão que se cria. Perfeito. E trazendo ainda desse exemplo, eu recebi inúmeras mensagens. Eu quero conhecer esses cemitérios de Novo Hamburgo, agora eu quero visitar Novo Hamburgo. Quando acabar essa pandemia, eu vou para Novo Hamburgo. Eu achei incrível porque não são lugares visitados em Novo Hamburgo, nem pelo pessoal do patrimônio, né? São cemitérios assim, não são tão conhecidos. E pense a potência disso a partir dos outros, né? Das paisagens, da arquitetura, da gastronomia, de tudo que nós temos, né? Se a gente conseguir comunicar com profundidade isso, a potência que isso tem. Novo Hamburgo é um lugar único no Brasil, não é um lugar genérico, com certeza. Então temos muito a comunicar e precisamos pesquisa, precisamos aprofundamento, ter cada vez mais o que contar para as pessoas, porque daí elas saem falando, né? E elas saem narrando. As narrativas são um poder muito importante, né? Hoje a palavra-chave é compartilhar, né? Compartilhar, cooperar, Cooperar, comunicar, cooperar. compartilhar, comunicar. Mas eu estou dizendo na rede social, né? A chave é compartilhar. Compartilhar. E sabe que essa experiência que o Jorge compartilhou agora, eu também tive a mesma, porque há anos eu participo de congressos nacionais de procuradores de município do Brasil inteiro. E quando eu chego no congresso e começo a falar de Novo Hamburgo, todo mundo fica... É aquela cidade que quando tu tá indo para Gramado, tem um monte de prédio. Eu digo, essa mesmo. Mas eu nunca imaginei que teria um centro histórico ali dentro. Eu digo, pois é. E é tão legal, porque eu estava, né, no seminário que o Jorge fez, esse workshop, e eu fiquei tão fascinada, e tinha assim, quando começou 300, 400, começaram a crescer, eu lembrava do congresso que eu participo, nacional, onde vai 500, 600, a gente, em Curitiba teve 700 procuradores municipais reunidos naquele lugar que era uma pedreira e agora é onde apresenta músicas. A Ópera de Arame. A Ópera de Arame, estavam todos os procuradores do município lá. E quando eu estava no workshop do Jorge, né, online, eu lembrando da Ópera de Arame, os procuradores lá, cada um com a sua cidade, cada um trazendo a história da sua cidade. E isso é tão legal quando tu vê que o teu espaço, ou o espaço que tu trabalha, ou a cidade para o qual tu trabalha, o lugar que tu tá todo dia ali passando, ele é valoroso para o Brasil inteiro. E as pessoas se impressionam. E daí eu fico chocada como as pessoas não se ligam. Elas, quando estão aqui, nem são daqui, não dão valor. E é tão lindo levar para fora a riqueza que a gente tem aqui dentro. E levar com emoção, assim, e ver que aquilo volta, assim. A emoção volta, assim, não... É muito especial. Então, quando o PC tu diz que eu sou assim, empolgada, é porque eu realmente vivi coisas muito especiais por causa de Novo Hamburgo. Então, eu gostaria de retribuir Novo Hamburgo. Tudo que a cidade me proporcionou, eu gostaria de retribuir. Então, eu trabalho com muito amor mesmo pelo patrimônio cultural de Novo Hamburgo, pelo patrimônio público. E, assim, estar com vocês aqui, ouvindo vocês, é tão especial para mim, porque todos são não só amigos, mas também referências no assunto. Perfeito. Cada um. O David é referência em turismo, o Udo é referência em gestão ambiental, o Jorge é referência em patrimônio cultural. Referências nacionais, estaduais, não são só daqui, eles são pro Brasil inteiro. E o Cris, que eu conheci hoje, né, Cris? Ele já está prometido, porque ele vai ter que me aguentar, né? Por 2 anos. Então, ele já é minha referência diária agora. É muito bom. Rodrigo, muito obrigada por essa oportunidade. Aliás, é assim que ela conhece o orientador, tá? O programa ao vivo.
foi a primeira vez, Mas lembra o Cristiano Max, a gente tá falando de comunicação, eu não sou especialista, mas eu vi pela linguagem corporal que tu quer falar. Não, eu tô aqui refletindo, esperando o momento para entrar, porque eu achei super legal as falas, mas assim, eu sou uma pessoa empolgada, sempre vendi Novo Hamburgo, vendi a Feval de uma maneira muito linda para fora, acho que a gente faz isso. Mas quando a gente debate, reflete, quando a gente faz algumas questões dessas, eu gosto muito de ir dentro da nossa carne. Porque se tudo fosse lindo, estava tudo resolvido, estava tudo funcionando. Então tem alguma coisinha, às vezes, que não está funcionando. Então por isso que eu sempre fico muito incomodado e olhando, porque eu estou pensando nesses detalhes. E aí quando o Jorge coloca a experiência da pesquisa com os cemitérios, muito bacana, a gente coloca uma outra referência ali, uma outra coisa aqui. Eu faço pesquisas também, né? Então Mas a gente vem para essa coisa como, por exemplo, a estratégia que tu provocou. Como é que o negócio vai? E o David estava falando nessa articulação com o empreendedor, como é que vai fazer? Então, tem alguns pontos chaves, e eu falo isso como, a gente está falando de comunicação, a dimensão, né? Jornalista, publicitário, a gente está tudo nessa grande intermediária, né? Tem algum detalhe que está falhando aí no meio, porque não adianta, não, né? Tem algo que está faltando. E eu fico muito imaginando que, assim, nas nossas idiosincrasias, quer dizer, na individualidade, nós temos grandes experiências bonitas e colocações e vendemos. Mas aquilo que a gente falou lá no início do popular está faltando, porque a atração ela tem que ser mais popular para poder ganhar a escala, e aí o empreendedor vai ir para Hamburgo Velho, o empreendedor vai ir para outro lugar, vai investir. Enquanto as atrações forem... E isso eu digo assim, eu não estou falando nenhum juízo de valor, eu adoro, né, porque sou pesquisador. Enquanto elas forem intelectualizadas demais, como as que eu faço, como, por exemplo, o Jorge estava colocando as questões aqui, a Sinara falando dos congressos, ela não gera a popularidade do empreendedor e a atração natural para que aquilo se torne orgânico. Aí sim, o governo tem sempre que fazer uma estratégia de investimento para artificialmente começar. E se o governo tirar a mão e não valer a pena, de novo, o empreendedor sai e vai embora. Então, eu não fico com respostas, eu fico com perguntas na cabeça, refletindo onde é que está essa falha que a gente precisa para que tudo isso que a gente fala que tem em Novo Hamburgo, que é diferente, que é lindo, porque todo mundo se sente assim, vai num debate São Leopoldo, vai num debate Portásio Alves, que nem eu comentava, eu fui também, todo mundo tem as suas coisas lindas e maravilhosas, mas o que está faltando para encaixar essa questão? E para mim, é muito uma visão, acho que nós temos aqui em Novo Hamburgo uma camada intelectual muito privilegiada, muito boa. Né? São as universidades, os entes de governo, as pessoas que ocupam o próprio mercado. É sensacional, a gente é referência nacional nas coisas que a gente faz. Todas as áreas que estão colocando aqui. A própria indústria criativa é referência nacional, o Estado é referência. Mas está faltando uma intermediação popular de saber que aquela atração... Cara, eu vou transformar o conhecimento que o Jorge disse aqui em popular. Em uma coisa mais simples, sintética, que venda. Eu sou publicitário, que venda. Eu vou fazer camisetas com esses símbolos. Aí o Jorge vai dizer, não, mas aí a coisa... Não importa, que eu quero fazer girar. Então eu acho que esse detalhe que está faltando. E esse detalhe nós vamos falar depois no último bloco, derradeiro bloco, até porque o que o professor Max questionou que falta, que carece, sobra em Gramado. Sabe? Impressionante a linguagem de Gramado. Em outros termos, bem popularmente falando, eles não precisam mais nem vender o peixe. As pessoas procuram o peixe. Eu fui num dia de semana, eu tinha cabelo a última vez que eu tinha ido para Gramado, e faz tempo, durante a semana, e agora eu fui levar meu filho lá jogar futebol, durante a semana, um dia de semana muito frio, naquela onda de frio. E eu parei e comecei a olhar as ruas de Gramado. E sério, eu pensei, eu não estou no Brasil. Eu não estou no Brasil. Uma coisa fora do comum. Um turista, pessoas... Tu via pela fisionomia que eram de outros estados, de outros lugares, uma loucura, cidade cheia. E eu fiquei olhando, cara pálido, o que é isso? O que eles fazem? Qual é a linguagem que eles usam para trazer tanta gente para cá? Bom, vamos fazer um intervalo e aí vamos voltar para o derradeiro bloco aqui do Canal Aberto desse domingo. Intervalo e já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento.
E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé, identificando oportunidades, possibilitando projetos. De volta, senhoras e senhores, com o canal aberto, hoje destacando que agora terça-feira, dia 17, é o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural. E para falar sobre isso, nós vamos para o último bloco, recebendo aqui essas pessoas que dominam o assunto e que gostam da opinião, né? Eu acho fundamental comunicação. Tanto é eu e o Max, né, o professor Max, a gente adora se comunicar, falar, trocar ideias. E estamos recebendo aqui o Jorge Luiz Stocker Júnior, o Udo Sarlé, a Sinara Vila, o Cristiano Max e o David Chu. E eu provoquei, não foi minha intenção. Na reta final do penúltimo bloco, eu falei de Gramado. Por que esse delírio por Gramado, essa paixão por Gramado, essa invasão na cidade de Gramado? E nós nos tornamos um corredor, quer seja Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, enfim, toda essa região, Igrejinha, Três Coroas. E o pessoal passa, a cidade bonitinha, que cidade bonitinha vai para Gramado. Por que isso, David? A comparação que eu trago, primeiro, que o trabalho não é de hoje, nem de Gramado, nem de outras regiões que são consideradas indutoras do turismo, né? Isso passa de 30 anos, né? 30, 40 anos. E o que eu trouxe aqui, até no intervalo, foi de que talvez a grande provocação não seja olhar para o modelo de Gramado, que é um modelo que tem suas virtudes, mas ele tem seus pacotes turísticos, né? Mas entender uma outra trajetória que acontece mais ou menos no mesmo tempo, que é o de Bento Gonçalves e o Vale dos Vinhedos. Daí a provocação da cooperação regional, né? Poucos sabem, mas Bento Gonçalves é considerado, há mais de 20 anos, o principal expoente da cooperação regional no turismo brasileiro. E é por isso que hoje as pessoas não vão mais para Bento, vão para o Vale dos Vinhedos. Então isso mostra o quanto a cooperação regional ela é relevante e ela pode construir um conceito turístico sustentável de longo prazo. Então talvez esse seja o caminho mais relevante para a gente desenvolver uma proposta de turismo com essa identidade cultural, né? E daí material e imaterial. A questão cultural e material aqui que eu acho muito interessante, né? Movimento tradicionalista, primeiro espeto corrido do Brasil é de Sapiranga, café colonial, que a gente tanto fala da Serra, Dois Irmãos Rebeiros, né? E daí se falasse de cuca, a gente pode falar de pão de laranja, enfim, patrimônio material, né? Centro histórico de Hamburgo Velho, São Leopoldo aqui, também diversas riquezas, núcleo de casas em Chaimel, em Ivoti, Dois Irmãos, riquíssimo também em termos de patrimônios históricos materiais, né? Então, acho que o caminho da sustentabilidade, de um turismo sustentável, crescente e sustentável, ele está baseado nessa identidade cultural e na cooperação regional. E aí, talvez seja o melhor modelo esse que a região Uvivinho opera, né, de trazer essa identidade e essa cooperação. Udo, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Eu acho assim, tu falaste há pouco sobre Hamburgo Velho, né? Hamburgo Velho, nós temos ali a Rua General Osório, mas eu me lembro, e aí a gente acaba revelando a idade também, né? Que o centro comercial de Hamburgo Velho era na Daltro Filho, em volta do Cine Aida, né? Ali, o que aconteceu para que esse centro comercial se movesse lá para a Rua General Osório?
tá? E de como trazer. Realmente, se hoje pensar assim, o que é efetivamente atrativo? A gente tem feito alguns movimentos, falasse também da questão da gestão pública, né? Agora a gente tem tentar melhorar a visibilidade, por exemplo, do patrimônio histórico lá através de uma cooperação com a RGE, com as empresas de telefonia, para melhorar a questão da fiação, né? Mas é o suficiente? Né? Não é o suficiente. Né? A gente lamenta que na época que foram feitos os investimentos do BID aqui em Novo Hamburgo, né? Que algumas coisas tiveram que ser abreviadas, né? Dentro daquilo que se tinha como intenção primeira, que era um investimento em Hamburgo Velho, né? Sob conta de não ter mais tempo hábil de se realizar. Né? Mas isso daria uma identidade visual para Hamburgo Velho, que talvez pudesse trazer mais pessoas. A verdade é o seguinte, eu acho que eu fiquei pensando o que nós precisamos fazer, é trazer o negócio para Hamburgo Velho, para aquele centro histórico, para atrair as pessoas, ou é a comunidade que começa a manifestar o interesse por Hamburgo Velho que vai atrair os negócios, né? Essa é uma ideia assim, que eu estava tentando elaborar. O Cris também falou de uma forma muito interessante a ida da Secretaria de Cultura lá para o antigo prédio da Fundação Evangélica, do Evangelische Stift lá e depois Lar da Menina, né? Eu acho que é muito importante trazer a comunidade, está trazendo uma comunidade artística que tem a ver com artistas, né, para lá. Mas o que a gente consegue fazer para trazer a comunidade mais popular, exatamente? Qual é o movimento que nós temos que fazer para trazer a comunidade mais popular? Agora, de nada adianta, e aí o que o Jorge falou, a gente tentar trazer a população para um lugar que é bonito, que tem detalhes impressionantes, mas se não tem absolutamente nenhum atrativo, a não ser a arquitetura. E isso não é o suficiente para ser um atrativo popular. Perfeito. Jorge, a tua opinião sobre isso? Então, eu acho que as duas falas que antecederam são bem precisas também. Primeiramente, a questão regional que o David colocou. Para nós, ela é especialmente importante porque todo esse território aqui era a antiga colônia alemã de São Leopoldo. E eu acho que isso é muito potente para se comunicar junto. E a gente tem algumas sutilezas, algumas dificuldades, porque hoje, quando se fala em São Leopoldo, se pensa na cidade de São Leopoldo, né? Ela se tornou esse símbolo mais potente do que a ideia da antiga colônia. Mas acho que isso tem a ver com o que se comunica desse território, né? Porque eu acho que hoje a mensagem não é tão precisa ainda, e até porque ela está para ser construída, né? Então, o que é Hamburgo Velho? Tem umas casas antigas, os imigrantes vieram, fizeram umas casas, é isso? Tipo, o que é Hamburgo Velho? Acho que falta essa coisa mais precisa, sabe? Que a gente consiga construir e conseguir comunicar o que a gente tem a oferecer, em todos os sentidos, né? Mas também nesse termo histórico. Eu acho que a questão da região se encaixa nisso, porque nós temos relações intrínsecas e históricas. Eu moro em Hamburgo Velho, né? Para mim, Hamburgo Velho não existe sem o Morro Dois Irmãos, porque o Morro Dois Irmãos é parte deste cenário, é parte dessa paisagem. O Morro Dois Irmãos é parte de Novo Hamburgo, é parte de Dois Irmãos e é parte de Campo Bom. Lá de cima do Morro Dois Irmãos eu enxergo Porto Alegre, inclusive, né? Então, são relações que podem ir se criando caso a região de fato se articule. Os imigrantes chegam por São Leopoldo, mas a colonização vai acontecendo, vai se expandindo e vai em direção a Campo Bom, vai subindo em direção a norte. Então a gente tem sim como estabelecer uma narrativa conjunta que fortaleça, inclusive, Novo Hamburgo. Eu chamo muita atenção sempre para o fato de Hamburgo Velho ser praticamente o único núcleo urbano de imigração. De uma cidade que surgiu, digamos assim, né, espontaneamente. Hamburgo Velho não foi projetada, São Leopoldo foi projetada. Hamburgo Velho não foi projetada. Eu encontro uma confluência de estradas que aconteceu pelos trajetos que se fazia ali, seja tropeiro, seja pessoas que se deslocavam de uma localidade a outra, se tornou um lugar interessante
e se formou aquele núcleo urbano espontâneo, e a gente vê com aquelas ruas tortuosas que ela não é de fato planejada. Então é uma situação única que a gente não vai encontrar. A gente encontra vestígios muito pequenos disso, de pequenas aldeias. Picada São Paulo, Morro Reuter, por exemplo. Pequenas aldeias, mas não um núcleo urbano, como é o caso de Hamburgo Velho. Talvez por aí seja uma das tantas coisas que se podem comunicar em relação ao passado. Também se pode comunicar coisas em relação ao presente, né? Então, qual é a característica hoje dessa região? O que o sapato comunica hoje, por exemplo, que foi, né, o carro-chefe, e como a gente conversava no intervalo, as pessoas de fora ainda se lembram de Novo Hamburgo pela feira da loucura do sapato, por exemplo. Então, onde entra o sapato nisso? Onde entra o patrimônio nacional nisso? Onde entra um atrativo contemporâneo, né, o que a gente tem hoje e que é representativo? Me parece que alinhar essa mensagem seja algo importante também. A mensagem é parte da realidade, né? A realidade precisa estar ali também. Mas ainda também para complementar, eu não acho que seja muito sofisticado a gente falar de patrimônio para as pessoas, né? Até discordando um pouco do Cristiano, desse evento de cemitérios que eu comentei, teve donas de casa que participaram e que relataram que gostaram muito. Então, não acho que a gente precise ter uma linguagem sofisticada para falar de patrimônio. Até porque o patrimônio ele é isso que passa de geração em geração, né? Não são as mensagens eruditas da arte, mas sim o que aquilo ali representa para a comunidade, o que aquilo ali pode representar para a comunidade. E acho que é uma das potências, justamente, a gente conseguir comunicar isso. Tem como escalar, é fácil de escalar, né? É possível escalar isso. Enfim, em resumo, acho que é por aí, a gente conseguir esse alinhamento de uma mensagem para as pessoas que vêm de fora e essa apropriação do lugar pelas pessoas daqui, de fato. Talvez, eu imagino, pelo processo que eu acompanhei, aí concordando, que esse processo já vinha acontecendo, né, com os eventos e que talvez com o relaxamento agora dessas restrições da pandemia possa vir a ser retomado para que as pessoas vivenciem novamente o centro histórico, porque esses eventos tiveram um papel importantíssimo nisso. As pessoas que nunca vinham para o centro histórico conheciam pela primeira vez através dos eventos. Então, acho que pode sim ser um piloto, né, do início dessa ocupação, que as pessoas entrem no centro histórico por conta do evento, mas que ali então consigam, né, compreender esse espaço e isso ali se transforme em algo mais permanente, né, menos efêmero. E uma pequena observação, o empreendedor que faz parte desse evento, ele também começa a observar o território como um potencial. Mas para o beer garden, para minha casa, para minha cafeteria, etc. E tal. Eu ia dizer, para mim tem uma questão, eu vou juntar as palavrinhas, eu gosto de brincar, né? Estratégia de difusão cultural. Né? Eu acho que tu não discorda de mim, nem eu de ti nesse sentido, porque o que eu falei ali é de uma adaptabilidade para poder fazer. Né? A gente tem que pensar nisso, que é esse encaixe para poder escalar e fazer a coisa. Né? Então, em algumas das nossas questões aí aparecem, quase todas aparecem essas questões. A gente teria que ver, tipo, na que propõe, tá, onde é que a gente está e o que a gente precisa fazer. No que Hamburgo Velho já tem, e tem seus equipamentos culturais, como os museus, coisas, o que precisa, está em locais diferentes. Eu fiquei, desde o início, a gente veio de um baita tratado aqui, nós não chega até nada, né? Querendo falar um monte de coisa, estou pensando como organizar aqui. Mas desde Gramado, que a gente fazia uma comparação com outras aqui e tal, quando chegou em Hamburgo Velho, que tu falou a questão aqui, que para mim é uma adaptabilidade, acho que tu tem razão, tem que adaptar para escalar, mas não vai levar todo ali. Eu fiquei comparando a rua de Hamburgo Velho, e pelas as questões que nós falamos em off até, muito mais com o núcleo de casas em Chaimel do que com qualquer outra coisa. Por que eu saio daqui e vou lá nas casas em Chaimel, passar uma tarde com minha esposa, filho, né? Mas tem comida, tem isso, tem a pracinha, tem não sei o quê, tem um movimento. Por que isso não é vivo ali? O que falta de estratégia? Mas tem o chefe, tem isso, tem o ateliê da artista tal ali e tal. Mas isso não é suficiente, isso vai trazer essa camada que eu digo que não, vai ser um tipo de frequentador. Mas talvez tenha que ser assim para manter um aspecto de... Não tem que ser. Vamos trazer outra camada que aumenta, que nem tu disse, né, o pessoal que está ali. Então, essas chaves que eu acho que são interessantes e que nem o David coloca ali no início, o Udo coloca... A gente está colocando em off, acho que o Paulo Jorge falou de Ouro Preto, né, em off ali. Que modelo? Qual é a comparabilidade? A gente pode pegar boas práticas, né,
que a gente quer. E o que a gente quer volta lá para o início, né? O que a comunidade quer? A gente fala na gente, não é a gente. Sim, né? sim. Como publicitário, eu tenho um público-alvo, eu quero a comunidade, eu quero trazer essa galera para trazer depois a galera de fora. Né? Não me tornar uma gramada, mas poder atrair um percentual. Então, acho que está muito bacana o papo assim, onde a gente está colocando essas reflexões, porque está endereçando coisas muito práticas a partir de pesquisas, a partir de vivências e experiências interessantes. Falando em reflexão, o que a senhora está refletindo aí, dona Sinara? Eu estava pensando justamente na tua pergunta relativa à comparação. E eu vejo que o patrimônio cultural é justamente a impossibilidade de comparar. O patrimônio cultural é tão próprio e identitário, né? Ele dá identidade. Não tem como comparar, só tem como cultivar. Então, eu acho que a tua pergunta, ela, de certa forma, ela nos faz refletir sobre qual é a forma de construir um patrimônio, se não no dia a dia, com trabalho, com esforço, com superação, né? Com comunicação, com conscientização, com consciência social, com consciência popular do valor. Então, a questão é, qual é o valor? Qual é o valor a ser preservado no patrimônio cultural? Qual é o valor que tu queres encontrar quando tu viaja, quando tu caminhas, quando tu vai ao encontro de alguém, quando tu marca um encontro com alguém em algum lugar? Qual é o valor? Então, fica essa pergunta para o dia do patrimônio cultural, dia 17. Qual é o valor que queremos preservar? Quem queremos ser daqui para frente, né? E que história queremos contar no futuro? E que histórias vão contar de nós? O que estamos fazendo? Acho que a tua pergunta me fez refletir sobre isso. E depois dessa manifestação, eu só tenho a agradecer a presença de todos. David Chu, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado mesmo. Finalizando também, complementando a Sinara, e o que cada um de nós pode fazer para tornar isso realidade, né? O que a gente pode agregar, né? Fazendo ainda um convite ou um pequeno spoiler, né? Em função dessa data, e em função do planejamento de comunicação do turismo de Novo Hamburgo, em breve, preste atenção, ainda em agosto, né? O lançamento de uma plataforma que vai convidar a cada um dispor um pouco do seu olhar sobre a cidade, o que é patrimônio para ela, né, fotos, né, que possam nos ajudar a comunicar, então, a Novo Hamburgo dos teus olhos e o turismo de Novo Hamburgo. Muito obrigado. Udo Sarné, obrigado pela presença, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade. Mas, assim, pensando também em termos de patrimônio, eu acho que é importante ficar bem consignado assim na nossa conversa hoje, que se a comunidade efetivamente não valorizar, se a comunidade efetivamente não tiver esse olhar e manifestar os seus interesses, né, de nada adianta a gestão pública, o poder público, em todos os níveis, realizar tombamentos, registros, né, porque o valor efetivamente ele tem que ter um valor para as pessoas. Tem que ter valor para as pessoas. E, por último, também deixo, assim, só uma, vamos dizer assim, fica para uma surpresa mais adiante, mas acho que teremos alguma novidade na semana que vem, a nível pessoal, não como servidor público, a nível pessoal, em relação ao patrimônio histórico. Opa, gostei. Jorge, obrigado pela tua presença, obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi muito boa essa oportunidade de debate, acho que os temas aqui também nos conduzem a buscar ações, né, que a gente de fato faça cada um a sua parte, como o David colocou, e também aproveitando, já que há essa possibilidade de marketing, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, o Campanário, um projeto que comunica o patrimônio cultural, está em todas as mídias sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, então podem procurar o Campanário, @campanário, que também vem novidades por aí, inclusive uma imersão digital gratuita sobre paisagem cultural, que vai acontecer dentro em breve. Obrigado. Professor Cristiano Max, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, acho que o debate foi maravilhoso, as reflexões que nós fizemos. Concordo, né, com o que o David coloca ali, né, da inclusão da comunidade, de tudo que a gente vem falando, e acho que a gente tem que ter essa preocupação, né? É uma preocupação em preservar, em
fazer o registro, mas também ao mesmo tempo, né, de escuta, de ouvir, de olhar para os fazeres e conseguir articular, e acho que a palavra que fica é essa comunicação, né, essa difusão da comunicação, da estratégia de conversar em várias camadas, como os produtores de cultura, o mercado, o governo, a comunidade, a sociedade como um todo, que é a coisa mais complexa. Então, obrigado pela oportunidade de debate. Obrigado, eu vou fechar com ela. Ela que carrega no sobrenome ou no nome dela, cidade, né? Sinara Vila, onde tudo começa. Obrigado pela sua presença, Sinara. Essa é a primeira vez que falam isso, agora eu vou Mas pegar Novo Hamburgo, né? Vila e se torna cidade. Começa por aí. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade de fala, pela oportunidade de estar aqui com pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro. Quero fazer um convite, então, a conhecerem mais o patrimônio cultural de Novo Hamburgo, da região, o patrimônio cultural de cada cidade, né, de vocês, e também convidar todos para continuarem assistindo os programas da Vale TV, que estão cada vez melhor, mais informativos, cheios de cultura, esporte, lazer e turismo. Né, Obrigado. David? Obrigado a todos, muito obrigado, Rodrigo, que coordenou o programa, fiscalizou o programa durante todo esse tempo. Muito obrigado a todos por acompanharem a gente aqui. Não esqueça, agora dia 17, terça-feira, dia do Patrimônio Histórico e Cultural. Muito obrigado a todos vocês, bom final de domingo e boa semana. Tchau!